E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Dando aqui na área. E quando eu venho para vídeo gravado, vocês já sabem que é aquela bombinha, né? Bombinha não, vamos dizer. É aquele assunto mais detalhado, mais complexo, mais, sei lá, enrolado. E muita gente vem pedindo para eu falar sobre o momento atual da recuperação judicial do Vasco, o pedido feito pelo Vasco do financiamento DIP e aquele serviço de mãe de Ná, de futurologia, o que pode acontecer com esse querido Clube Vasco da Gama, com esses credores que estão batendo na nossa porta e tudo mais. E a vida financeira do clube, né? Então, por que não parar um pouquinho, respirar, tomar aquela aguinha e falar com vocês? Antes disso, deixa eu fazer aquele pedido, aqueles reclames do Danda. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Quem puder ajudar, ajuda da forma que puder. Eu agradeço muito a todo mundo que vem aqui e para um segundinho que seja para ouvir as besteiras que este sempre fala. Vamos lá, recapitulando, né? O Vasco fez um pedido na última sexta-feira, dia 19/9, à juíza da recuperação judicial, a quarta vara empresarial aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Qual é o pedido? Financiamento DIP, para dar um fôlego às dívidas ou, como é que a gente pode falar, das despesas diárias da manutenção do clube. Esse financiamento DIP é algo natural e corriqueiro em empresas CNPJs que estão passando por um processo de recuperação judicial. Se a gente for pegar, por exemplo, a Oi, a Americanas, empresas que passaram recentemente por esse processo, as duas fizeram um pedido para esse financiamento DIP, que é em inglês Debt in Possession, isso é, você, devedor, obtém o financiamento, mas continua cuidando do passivo da empresa, das despesas diárias. E o relato do Vasco da Gama, ao fazer esse pedido à justiça, é de que ele precisa desse fôlego financeiro para poder arcar com as despesas diárias. Que despesas diárias? A administração do clube, os salários dos jogadores, a rotina, por exemplo, pagar credores, hotel, viagem, prestadores de serviço. Esses valores e esses credores do dia a dia, isso é, que não são dívidas antigas que estão envolvidas na RJ, na recuperação judicial. São valores de prestações de serviço atualmente. Então, o jogador trabalha um mês, ele tem que receber por aquele mês. Não é o jogador de 2, 3, 10 anos atrás. Ponto. Agora vem as pegadinhas e que, claro, assustam quem ama o Vasco da Gama e que se preocupa por esse clube. O Vasco, e aí quando eu falo Vasco, Vasco Associativo e Vasco SAF, quem sabe, quem já ouviu falar sobre esse tema aqui no OVOV e em outros veículos de imprensa, o Vasco e a Vasco SAF se misturam, né? Muitas críticas em relação a isso. Aparentemente, a própria justiça aceitou essa forma de que as dívidas não estão separadas nesse momento. Isso é, só lá na frente haveria uma divisão de que é do associativo e que é da SAF. Mas nesse momento está tudo misturado. E o Vasco, né, fala o seguinte: preciso de fôlego e mais. Esse valor desse financiamento DIP vai ser de até 80 milhões de reais. 80 milhões de reais, vamos lembrar, atualmente no futebol, na rotina de grandes clubes, da galera que está disputando Libertadores, título de Campeonato Brasileiro, pinga, né? Mas para o Vasco também é pinga. Aí você vai falar, como assim, Danilo? A gente está falando de um clube que tem 1 bilhão de dívida. 1 bilhão de dívida. Já estou computando aí o que a 777, alegado pelo Vasco da Gama,
gestão atual de Pedrinho, afirma que deixou uma dívida de 300 milhões só a 777. Então, bota aí no balaio 1 bilhão de dívida. Então, se a gente for pensar, para a nossa dívida, 80 milhões é pouco, não para nós, meros mortais. Porém, são mais 80 milhões de que o Vasco se compromete a pagar lá na frente. E não 80 milhões zerado, né? Bota juros, os juros de 7% ao ano, CDI. Fazendo um cálculo, e vocês sabem muito bem que matemática não é o meu forte, mas daria ali, projetando que o pagamento ocorreria em até 36 meses, isso é, 3 anos, e o Vasco tendo uma carência de 1 ano, isso é, 12 meses sem ter que pagar, a gente elevaria esse valor para quase 140 milhões? 150 milhões? Não sei. Acho que é por aí. Quem discordar, quem for experiente em matemática, escreve aí nos comentários, que vai ajudar com certeza. Mas independente, é uma grana. Se a gente for falar 140, 120, 150 milhões, é a metade do aporte feito pela 777 lá em 2023, por exemplo. Então a gente está falando de um clube que tem dívidas passadas, pretéritas, que está tentando resolver sua vida na recuperação judicial. A gente vai falar mais um pouquinho da recuperação judicial, como é que está nesse momento. E, ao mesmo tempo, está assumindo publicamente a justiça que precisa de um financiamento para arcar com as despesas diárias. Pensando no valor total da nossa dívida, 80 milhões não é quase nada. Vamos lembrar aí do empréstimo de Jorge Salgado, lembra? Jorge Salgado tirou do bolso dele 40 milhões, e aí já tem correção também. Jorge Salgado já é credor, antigo presidente do Vasco. Mas 40 milhões não fez cosquinha para o Vasco da Gama. E quanto maior a dívida, esses financiamentos parecem assim, realmente um enxuga-gelo, né? A crítica é, por que o Vasco precisa desse financiamento? Será que não consegue levantar esse valor de outras formas? Patrocinador, através do plano de sócios. A gente vê um plano de sócios gigante, realmente parado no sentido de movimentação de clube, vê uma queda no número de sócios torcedores. E é um bom questionamento, até para se evitar uma nova dívida para o Vasco da Gama. O Vasco, né, através do vice-presidente jurídico Felipe Carregal, afirma em reportagem ao GE que um dos motivos para esses 80 milhões, ou para esse financiamento DIP, vamos saber qual é o valor, talvez não seja 80 milhões, pode ser menos, foi porque o Vasco não vendeu o Ryan, né? Projetada a venda do menino Ryan no meio do ano, não aconteceu. A gente sabe que Fernando Diniz, sabiamente, falou que o Ryan era muito importante, e se demonstra a cada jogo que passa ser muito importante para o Vasco. E, pensando em grana, se Ryan for vendido no final do ano, em janeiro do ano que vem, ele vai valer muito mais do que era no meio do ano. É bom lembrar que ano passado se falava em vender o Ryan para o grupo Eagle do Botafogo, né? Do nosso Textor, por 10 mandos de campo no Engenhão, um bem bolado em relação à dívida com a empresa que intermediou o negócio da 777. Então, assim, um valor que agora, em 2025, setembro de 2025, a gente vê que era bem ultrapassado. O Vasco precisa de dinheiro independente. Não acho que o Vasco esteja falando a esmo e se expondo, né? A diretoria se expondo. Estamos aqui falando que, pô, será que não tem patrocinador? Será que o sócio gigante não consegue dar um upgrade aí para trazer dinheiro? Independente, é uma exposição. Nesse momento, o Ministério Público vetou. O Ministério Público, que participa do processo de recuperação judicial, entende, fez um mini parecer, que não deve conceder à justiça, né, à juíza da quarta vara empresarial, esse financiamento nesse momento, porque não se sabe do contrato, não se sabe valores, não se sabe do tempo de pagamento. Um ponto importante é que o Vasco, como garantia, e essa mistura de patrimônios entre associação e SAF,
o Vasco deu como garantia para a obtenção desse financiamento os 20% das suas cotas da Vasco SAF. E isso chamou muita atenção, porque, 20% valendo apenas 80 milhões de reais, tem uma desvalorização, um valuation errado, digo. O próprio Carregal, na entrevista, disse que não, que é um valor que eles entendem ser estratégico para utilização na rotina do Vasco da Gama. Mas é óbvio que a gente fica preocupado porque o clube precisa de dinheiro independente. Como ele vai obter esse dinheiro, seja empréstimo de pessoa física, como o Jorge Salgado concedeu lá atrás, seja de pessoa jurídica, seja utilizando como garantia São Januário, vários empréstimos já foram feitos utilizando a Lagoa, o Calabouço, ou as cotas da SAF. O Vasco precisa de dinheiro, independente. E também tem um contexto político aí, né? Muitos questionamentos sobre o tempo desse financiamento para pagamento. A gestão Pedrinho, até segunda ordem, até possibilidade de reeleição lá em outubro de 2026, ano que vem, caso ela assuma esse financiamento e não concorra à reeleição ou venha perder a futura eleição do Vasco da Gama, quem vai arcar com isso seria um outro grupo político, um outro presidente, vá saber. E isso vale um questionamento de, será que um financiamento desse montante, dessa importância, desse prazo, teria que passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco? Isso é, teria que ter uma aprovação. Vamos lembrar que a Álvares e Marçal, quando apresenta o projeto de recuperação judicial nessa gestão, ela já havia comentado sobre o financiamento DIP, isso é, olha, existe a grande possibilidade de obter um financiamento DIP. Não é uma surpresa para processos de recuperação judicial e não é uma surpresa dentro do Vasco. A questão é, primeiro, a Justiça vai acatar? O Ministério Público já disse que não, precisa de mais informações. O Vasco vai trazer mais informações de quem é esse fornecedor desse financiamento, que banco é esse que vai dar esse valor de financiamento? Será que precisa passar pelo Conselho, por esse contexto de futurologia que eu acabei de apresentar? Grandes interrogações. A gente sabe o seguinte, falando de RJ, muitos credores estão apresentando impugnações, isso é, questionando o formato de recuperação judicial adotado pelo Vasco, plano, né? Destacando exatamente aquele abatimento de quase 90%, 80% de valores trabalhistas de alguns credores. E isso gera a oposição de embargos, recursos, e isso vai travar no sentido das Assembleias Gerais de Credores, que já estão previamente agendadas. A gente está falando do dia 9/10 e do dia 20/10. Está marcada na Barra da Tijuca. A gente sabe que os credores vão comparecer, mas entende que vamos ter muita discussão sobre esse plano. Isso é ruim, Danilo? Claro, a gente gostaria de algo mais célere, rápido, né? Digo nós vascaínos, não os credores que estão brigando ali pela grana deles. Mas é natural também, numa briga, vamos dizer, no bom sentido, de você puxar o argumento que é melhor para você. Isso é, não tem que ser 80%, não tem que ser 90% de abatimento, vamos aumentar aqui o valor que eu venho a ganhar, 60%, 70%. E isso vai ser travado junto às assembleias, junto à justiça, à quarta vara empresarial e, provavelmente, através de recursos feitos e impugnações ao curso do processo. O que eu quero dizer? Apesar dessas assembleias agendadas e a impressão que a coisa vai ser rápida, acho que vai levar um tempinho para que esse plano de recuperação judicial seja totalmente aprovado, seja pela Justiça, seja pelo Ministério Público e pela maioria dos credores. Não é algo rápido, mas a gente sabe que, pelo menos, a Justiça indicou um administrador judicial, isso é, qualquer dívida que o Vasco venha a pegar, seja com esse financiamento, seja com outros valores, seja sob pagamentos, entre aspas, indevidos, que não deveriam ser cometidos, tudo vai ser feito na justiça, isso é, de uma forma pública. O que pode garantir aos sócios do Vasco e aos próprios torcedores
uma forma transparente de abordar o assunto. Isso é, por que que o Vasco está pegando 80 milhões? Precisa de fôlego? Quais são as despesas? Isso vai estar no processo. Isso eu vou te falar, por pior que seja o momento financeiro do clube, pelo menos a gente vai saber o que está acontecendo, né? Não é algo que você está falando, pô, eu estou pegando dinheiro para pagar algo desnecessário. Ao mesmo tempo, e aí vem a impressão do analista, vou dizer político do Vasco, eu, a impressão que o aumento da cobrança por uma venda do futebol da SAF vai crescer ainda mais, né? O dinheiro externo, a influência de alguém que traga um dinheiro novo no Vasco da Gama, sem uma necessidade direta de um pagamento, de um financiamento, de um empréstimo. Isso foi o papo lá atrás da 777 e vai ser o papo agora. Independente que a 777 foi péssima em gestão, não pagou os débitos em atraso, os credores que não eram da gestão do Salgado ainda, gestão Campelo, gestão Eurico Miranda, gestão Roberto Dinamite, não pagou, não fez cosquinha na dívida do Vasco, pelo contrário, contraiu mais dívidas, né? A gente sabe que as comissões de Piton, Pumita, outros jogadores não foram pagos, então Pedrinho e a gestão da Sempre Vasco tendo que reparcelar, fazer novos acordos para cumprir esses acordos. Então, assim, a gente sabe muito bem que o Vasco precisa de dinheiro. Se vai ser por financiamento DIP, se vai ser através da RJ, os credores concordando ou não, indo e voltando, recorrendo ou não, com a aprovação da justiça que tem que ser aprovado, a gente sabe que esse momento está chegando, isso é, a cobrança por uma melhoria financeira do clube. A RJ é um projeto, é um plano para lá de interessante. A questão é como é que o Vasco vai se manter ativo, como é que ele vai conseguir rodar suas despesas diárias e ao mesmo tempo cumprir os compromissos da RJ. A gente sabe de todo o projeto financeiro dito por Pedrinho, por Carlos Amodeu, da galera da SAF, e a gente torce muito para dar certo. Repito, financiamento DIP foi falado lá atrás. A questão é como a gente vai arcar todas essas despesas sem a entrada de um dinheiro. É torcer para que esse planejamento seja feito da forma correta, da forma transparente e que o Vasco finalmente encerre dívidas, né? E não apenas postergue, porque cada vez mais postergando a bola de neve vai aumentando e se tornando qualquer forma de entrada de dinheiro uma cosquinha numa dívida gigante. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. A gente vai continuar acompanhando todo o processo da RJ, todos os trâmites das impugnações e qualquer novidade eu vou trazendo aqui para vocês. Obrigado. Valeu.